após 2 anos dessa tragédia, desse incesto, desse estupro, após 2 anos, Absalão fez um convite ao seu pai, ao rei Davi. Absalão ficou 2 anos esperando que Davi o procurasse, que Davi procurasse Tamar, que Davi fizesse algo com Amnon, castigasse Amnon. Davi, omisso. E ele esperou 2 anos. Olha, ele arquitetou 2 anos. Mas como pode, pastora? 2 anos se passam. Sim. Do acontecimento ali com Tamar e Amnon. E Davi não dá uma palavra. Não dá um conselho, não chama os filhos para conversar pelo fato que aconteceu. Às vezes o silêncio, que é a omissão às vezes que você tem, pode causar um mal terrível na tua família. A morte pode entrar por causa da omissão. 2 anos. A mente de Absalão não parou. Ele ficou conspirando como se vingar da sua irmã. Aí o texto conta que ele faz um convite ao seu pai. Ele diz: pai, vai ter a festa da Toscana e eu queria que o senhor fosse com os seus servos. Davi olha para ele e diz que não. Não, porque eu vou ser pesado para você. Como o rei seria pesado para o príncipe? Ele estava dizendo de peso, de gasto. Ele arrumou, gasto financeiro, ele arrumou uma desculpa para não se confrontar com todos. Porque na verdade, né, pastora, depois de 2 anos, seria a primeira vez Sim. que ele iria sentar, se ele fosse, né, para festa toscana junto com os filhos, seria a primeira vez que ele ia reunir os filhos todos de uma vez só, e com certeza, na percepção dele, se eu reunir todos os meus filhos na festa toscana, eu vou ter que tocar no assunto. Era a intenção de Absalão. Eu acho que Absalão estava dizendo assim, vamos tentar resolver isso. Embora a mente dele já estava preparada. Porque se isso não acontece, né? Se de repente Davi vai lá, vamos sentar todo mundo, vamos resolver, a ideia de morte já teria saído da mente dele. Ele tinha uma outra opção. E isso acontece com a gente. Às vezes a nossa mente perigosa, a nossa mente enraizada de pensamentos malditos, nos levam ao assassinato. Assassinato espiritual. Assassinato de pensamento. O grande problema de Davi é que Davi, nesse momento, ele transfere, olha só, ele transfere a responsabilidade dele para os filhos. Sim. Não, vai lá vocês lá e vocês vão lá fazer a caça lá, vocês vão lá se divertir lá. Quer dizer, ele não se confronta, ele não quer se confrontar e ele acha que os filhos junto ali, eles vão resolver, eles vão conversar entre si, vão resolver a situação que há 2 anos aconteceu e que ele como pai não resolveu. E aí o que acontece? Davi diz que não vai, abençoa Absalão. Absalão reúne os irmãos, principalmente ele diz, deixa Amnon ir. Toda Jerusalém sabia o que tinha acontecido. Toda Jerusalém já sabia a intenção de Absalão, menos Davi. Já deveria ter os bochichos por toda a cidade. E aí Davi diz, não, vão vocês e eu abençoo. E olha só, pastor, o que diz o versículo 26, capítulo 13, versículo 26. Então disse Absalão, quando não deixar ir conosco Amnon, meu irmão. Porém, o rei disse, para que iria contigo? Davi, com essa frase, já sabe, no fundo do coração dele, a intenção de Absalão. Mas ele permite. E aí, Absalão já tinha toda a sua estratégia. Ele disse aos seus servos, vamos embebedar Amnon. Vamos deixar ele bem alegre, cheio de vinho, cheio de bebida.
E quando ele estiver fora de si, vocês vão o matar. Eu estou mandando. E o fato acontece. A morte entrou. O incesto tinha entrado. O estupro tinha entrado. A falta de diálogo tinha entrado. Jonadab, um mau aconselhador, já tinha entrado, protagonista da tragédia. E aí a morte entrou. Gente, vamos prestar atenção que nos cerca. Vamos prestar atenção que a gente tem aberto a porta demais. E de repente você vai dizer, pastora, você está dizendo isso para mim? Não, antes eu disse para mim. Antes eu disse para o seio da minha família. E aí eu trouxe para você. Essa história, ela é verídica. Se você ler 2 Samuel, você vai encontrar com ela. Pronto. Amnon morre. Os filhos todos montam em suas mulas e vão embora. A notícia chega ao rei Davi. Mas chegou de uma forma bem grande. Todos os seus filhos morreram, mas sabe, o mentor da situação, sabe onde ele estava? Jonadab estava lá no palácio, junto ao rei. Ele queria ter o prazer de dizer a notícia. Ele queria ter o prazer de contar a tragédia. Calma aí, rei, não é assim não. Não foram todos os filhos, conta a Bíblia. Jonadab se enche com as suas palavras e diz, foi só Amnon. Foi só Amnon que morreu. Pensa. Davi chorou. Seus servos choraram. Absalão fugiu. Foi para a casa do avô materno. E eu aprendo 3 coisas aqui, pastora, sobre a atitude de Davi. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Davi transfere responsabilidade para os seus filhos. Sim. Quando acontece essa festa e Davi não vai, ele está pensando com ele. Os meus filhos vão resolver essa situação indigesta que está acontecendo no seio da família. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Davi, ele, ao não chamando a atenção de Absalão pelo que ele fez, e deixando Absalão ficar lá na casa do seu sogro, ele está transferindo a responsabilidade dele de pegar o garoto, de aconselhar o garoto, de chamar a atenção do garoto. Ele está passando essa transferência para o avô. Então, da maioria das vezes, que nós erramos, que nós falhamos, é porque às vezes nós passamos transferências que são intransferíveis, que são nossas. Responsabilidade nossa, a gente passa para o outro. Eu não posso passar as responsabilidades que eu tenho com os meus filhos para os meus sogros. Eu não posso passar a responsabilidade que eu tenho com o meu ministério para outra pessoa. Não dá para fazer isso. E aí se tem consequência, se tem um peso muito grande. Sabe qual foi o peso? 3 anos, Absalão na casa do avô. 3 anos. Ele maquinou outra tragédia. Esse avô de Absalão, que era o pai de Maaca não tinha um destaque como mulher de Davi. E esse avô, ele tem uma raiva de Davi muito grande, né? O Talmai tem uma raiva muito grande de Davi por sua filha não ter um destaque, né, no harém de Davi lá. E o que ele faz? Esses 3 anos que Absalão está na casa desse avô, esse avô, diz os historiadores, que enche a cabeça do menino, dizendo, ó, teu pai não presta. Teu pai não vale nada, cara. Você conhece a história do teu pai? Você conhece quem seu pai foi? Você conhece a adolescência dele quando ele era novo? O que ele praticou, o que ele fez? Você conhece o caso que ele teve lá quando ele mandou matar lá Urias para ficar lá com Betseba? Eu acho que toda essa história o avô implantou. Contou ali para o garoto. Ele jogou mesmo. E a ira no coração de Absalão foi aumentando. Sabe o que Absalão queria? Ele queria falar com o pai dele. Ele queria conversar com o pai dele.
Ele ainda diz assim, ó, então eu prefiro morrer se meu pai não falar comigo. Olha isso. Presta atenção. Dá atenção. Ouve teu filho. Ouve quem você ama. Não permita que essa história venha estar na sua família. Desperta. Sai da negação. Encara o problema de frente. Mas faz alguma coisa. Por que Davi não toma a atitude que ele deveria tomar? Algumas pessoas dizem que por causa do cansaço. Davi já estava ficando idoso já. E já sem o vigor, sem a força que ele tinha antes. A outra coisa que me chama a atenção, que Davi de repente não chama a atenção do seu filho, pelo tudo aquilo que ele tinha feito, é por causa de uma culpa que ele carregava. Como é que eu vou chamar a atenção do meu filho por uma situação que ele cometeu, se lá atrás eu cometi uma situação parecida com a dele, quando eu pego Urias, coloco Urias de frente na batalha para Urias morrer, para me tomar a mulher de Urias, Betseba. Eu acho que Davi não tinha se libertado ainda dessa culpa que lá do passado ele carregava e que fez com que ele agora não tivesse moral para poder falar com o filho daquilo que ele tinha errado. E essa culpa foi tão grande que Davi ele se calou. A ausência de diálogo não traz cura. Não traz. O tempo também não traz. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa prestar atenção nas nossas decisões, naquilo que a gente precisa fazer. O start é com a gente. E aí eu queria chamar a tua atenção agora. Do final desse enredo. A gente está partindo para o final. No final desse enredo. O que aconteceu com o menino Absalão? Absalão se encheu de ira com o pai. Ele tem ódio pelo pai, e esse ódio que ele tem é simplesmente porque o pai não toma nenhuma atitude em relação ao acontecimento de Tamar. Davi fica quieto. A todo momento, Davi fica quieto. Davi ficou quieto com a situação de Tamar. Davi silenciou a situação de Aminon. Davi simplesmente deixou com que Absalão fosse embora. Davi não queria ver Absalão. Davi não queria encontrar com Absalão. Davi não queria ouvir a voz de Absalão, né? E quando ele transfere toda a sua situação, todas as suas atitudes para os filhos, quando ele transfere para outros, ele também vai transferir a situação com relação ao relacionamento dele com Absalão para Joabe. Quer dizer, ele transfere, né, a responsabilidade dele para os filhos. Sim. Transfere para o sogro e transfere para um assessor. Isso. Ele errou de novo. Ele se calou. Qual é o fim dessa história? O que se deu depois de tudo isso? O que aconteceu com Absalão? O que Absalão fez ao seu pai para chamar a atenção dele? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Responsabilidades são intransferíveis. Quando o teu filho te fizer um aceno, pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está fazendo. Isso é um alerta, pastor. Se todo mundo estava notando que a afeição do garoto tinha mudado, ele como pai tinha que ter notado também. Talvez seja esse o meu erro e o teu erro. Prestar atenção mais na afeição dos nossos filhos. E outra coisa. Absalão fez o que a gente vai te dizer de tão terrível. E o que ele fez de mais tragédia ainda, a gente vai te contar agora. E antes dele cometer tudo aquilo que ele estava querendo, quando ele encontra com Davi, sabe o que ele recebe de Davi? Um beijo.
Para ele chamar a atenção de Davi, ele colocou fogo em Campinas. Ele só queria ver o pai. Ele só queria dizer, pai, me abraça. Pai, fala comigo. E a gente vai te contar. O engraçado, pastor, olha só. 2 anos, ele fica quieto, sem falar com o filho por causa da questão, né, de Tamar. 3 anos depois, quando ele se afasta e vai para a casa do avô, ele volta, fica mais 3 anos sem falar com o pai. E o pai fica em silêncio. O que será que Absalão vai fazer? O que será? O que vem por aí é triste de contar.